Você já ficou em dúvida entre dois fundos de investimento? Um que rendeu mais e o outro que parecia mais seguro e não sabia qual escolher? É justamente para isso que existe o índice Sharpe, o indicador que mostra se o retorno de um fundo realmente compensou o risco que ele correu. Olá, investidores, sejam muito bem-vindos à Sala do Conhecimento. Meu nome é Gabriel Macedo, assessor e sócio fundador aqui na Solomon Capital. Aqui você aprende sobre o mercado financeiro de forma clara e prática. Então já curte e compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum dos próximos conteúdos. O índice Sharpe foi criado pelo economista William Sharpe e ele serve para medir a relação entre o risco e o retorno de um investimento. Em outras palavras, ele ajuda a responder a seguinte pergunta: será que o retorno que um fundo entregou valeu o risco que ele correu? A lógica é simples. Todo investimento precisa ser comparado a uma taxa livre de risco, que no caso aqui do Brasil, normalmente é a taxa Selic. A partir daí, o Sharpe analisa quanto o fundo entregou a mais do que a Selic e divide esse excesso de retorno pela volatilidade do fundo, que é a medida de risco. Não precisa se preocupar com fórmulas matemáticas. O importante é você entender que quanto maior o índice Sharpe, melhor foi o desempenho do fundo ajustado ao risco dele. O índice Sharpe alto significa que o fundo conseguiu entregar retorno acima da média sem precisar assumir tanta volatilidade ou tanto risco. Já o índice Sharpe baixo ou até mesmo negativo mostra que o fundo assumiu o risco demais para entregar pouco retorno. Vamos para um exemplo prático. Imagina que o fundo A rendeu 10% em um ano, com uma volatilidade baixa. E o fundo B rendeu 12%, mas com a oscilação muito maior ao longo do caminho. O Sharpe do fundo A provavelmente será maior porque ele entregou quase o mesmo retorno com um risco bem menor. Isso mostra que nem sempre o fundo que mais rendeu foi o melhor investimento. Esse índice ele é muito usado para comparar duas categorias semelhantes de fundo, como por exemplo, dois fundos multimercado, dois fundos de ação, dois fundos de renda fixa, justamente porque ele traz uma medida justa de risco contra o retorno que o fundo entregou. Mas é importante a gente sempre lembrar, o índice Sharpe ele é só uma das ferramentas de análise e ele não deve ser usado isoladamente para escolher o fundo que você vai investir. Resumindo, o índice Sharpe ele é um indicador que mostra se um fundo entregou um bom retorno em relação ao risco que ele assumiu. Quanto maior o Sharpe, melhor foi o desempenho relacionado ao risco do fundo. Esse conceito ajuda você a comparar fundos de forma mais inteligente, sem olhar apenas para a rentabilidade. Com isso, a gente encerra a nossa playlist sobre fundos de investimento. E no próximo conteúdo da Sala do Conhecimento, nós vamos começar a explorar novas áreas do mercado financeiro. Então já ativa o sininho e continua acompanhando o canal para não perder nenhum conteúdo.